Romeu Zema conectado, vamos nessa então. Como eu falei, faço questão de reforçar, nós aqui de Oeste com Elas convidamos diversos governadores de direito especialmente para participar do programa. Estamos alinhando a agenda com Tarcísio, Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado. Hoje nos atende gentilmente o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Tudo bem, governador? Bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa Revista Oeste. Bom dia a todas vocês, é um grande prazer estar participando. Prazer nosso, uma conversa importante. Governadora, estamos aqui desde o início dessa manhã falando muito sobre a questão da anistia, já que o presidente da Câmara, Hugo Motta, promete trazer com urgência essa questão hoje. Como o senhor acha que deva vir essa discussão? Que deva se chegar a qual resultado? Que tipo de anistia, na opinião do senhor, deveria acontecer? Ampla, geral e restrita? Apenas revisão de dosimetria, incluindo ou não o ex-presidente Jair Bolsonaro? Bom, primeiro eu quero deixar claro aqui que eu sou contrário a qualquer tipo de golpe, qualquer atentado à democracia, mas nós temos de lembrar que o Brasil precisa ser pacificado, o Brasil não pode mais ficar nessa queda de braço. É uma situação semelhante a um pai e mãe brigando e as crianças ficando sem alimento, sem atendimento médico. É uma situação muito ruim para o nosso país, esse litígio que nunca termina. E se nós, no passado, já anistiamos assassinos, sequestradores, assaltantes de banco, por que não vamos agora anistiar pessoas que cometeram, e se cometeram, um delito que é uma fração disso? Nós estamos tendo penas desproporcionais, estamos assistindo a uma perseguição política e precisamos colocar um fim nessa situação para termos um país em paz para poder trabalhar visando o futuro. O Brasil, nós sabemos, nesses últimos 30 anos, é um país que cresceu menos do que o mundo. Vários países avançaram muito mais e nós estamos aqui discutindo problemas internos que nunca acabam e deixando de lado aqueles grandes problemas que realmente impedem o brasileiro de avançar na renda, de ter uma vida mais digna. Então, precisamos da anistia, sim. Governador, só para deixar claro em relação a isso, primeiro, muito obrigada pela sua participação. Que tipo de anistia, né? Acho que isso é importante, porque agora é um momento crucial. Então, tem aí divergências entre projetos, pessoas falando de uma redução de penas, outros falando que não, que precisa ser ampla e restrita, porque todo esse processo, no final das contas, foi um processo cravado de nulidades, né? Todo o que foi trazido ali. Então, teve um voto divergente ali do ministro Fux, mas a gente viu aí na semana passada a condenação de Jair Bolsonaro e dos outros 7 integrantes do Núcleo 1. E fora isso, tem toda a questão dos manifestantes do 8 de janeiro. Então, seria bom a gente explicar aqui para a nossa audiência qual é o tipo exato de anistia que o senhor defende. Bom, Marina, nós sabemos que aqueles sequestradores, assassinos, assaltantes de bancos lá do regime militar tiveram não só uma anistia ampla, como me parece que até recebem uma bolsa do Estado, né, bem posturenta, por terem sido perseguidos, né, segundo se alega. Então, eu sou favorável a uma anistia ampla. E eu mesmo, Marina, tive de responder processo, porque logo após
Aqui na nossa conexão, governador de Minas Gerais, Romeu Zema, conversando aqui com a gente em Oeste com Elas, falando neste momento justamente sobre esse tema central do nosso país, a anistia, né? A Câmara dos Deputados pode votar hoje com urgência o tema, finalmente. É preciso saber qual será o formato que virá essa anistia, a conclusão que chegarão os parlamentares, presidente da Câmara, para então ir para o Senado, né? A anistia vai incluir o ex-presidente Jair Bolsonaro, os presos políticos do 8 de janeiro serão soltos, liberados ou terão apenas a dosimetria das penas revistas? Romeu Zema conosco de volta, governador, me ouve? Boa. Estou escutando. Você não está me escutando? Deu uma travadinha na resposta do senhor para Marina Helena, mas agora já escutamos bem. Parou só para ele se situar, parou na parte que o senhor disse que estava respondendo um processo. Isso. E como eu disse, eu me manifestei logo após o 8 de janeiro, que não considerava o 8 de janeiro uma tentativa de golpe, mas manifestação popular, vandalismo, onde caberia uma punição adequada para essas pessoas que precisam ser punidas, diga-se de passagem, mas fui incriminado por essa opinião. Fica muito claro, Marina, que nós estamos tendo aqui no Brasil uma perseguição feita pelo judiciário. Se você emite alguma opinião que ofende alguém que está nesse atual governo, você está atentando contra a democracia. Agora, aquilo que é muito interessante, Marina, que você sabe aí de cor e salteado, é que o nosso presidente, o vice-ministros, estão sempre indo a países notoriamente autocráticos, se aproximando dos mesmos, tendo uma posição até de se distanciar das democracias aqui do Ocidente. Uma postura totalmente contraditória, e eu estou muito naquela linha, mais do que o seu discurso vale com quem você anda. Então, é muita contradição, é alguém querendo calar quem não concorda com o governo. E isso não é democracia de forma alguma. Governador, bom dia. O senhor citou que nós temos muitas coisas para tratar no Brasil e estamos, perdendo tempo com nossas questões internas e que a anistia, enfim, já deveria ter sido pautada e essas pessoas soltas. A gente viu essa semana um ex-delegado que foi assassinado em praça pública, né? Esse delegado teria sido responsável pela prisão do Marcola, líder do PCC. O senhor acha que nós estamos virando um narco-estado? Certamente. E aí o que você disse é importantíssimo. O nosso judiciário, que deveria estar usando todo o esforço para combater esse Estado paralelo, que é o crime organizado, que são as facções criminosas, estão aí querendo calar os seus opositores políticos. Hoje nós já temos aqui no Brasil mais de 50 milhões de pessoas vivendo em áreas controladas pelo crime organizado. E ele mostrou como pode atuar nessa questão do assassino do delegado. O nosso judiciário pouco se preocupa com assassinos, com esse tipo de gente. Eles estão preocupados, e muito sim, em estar perseguindo os opositores políticos desse atual governo. O Brasil carrega há décadas, o triste recorde de ser o campeão mundial de homicídios. 45 mil homicídios por ano. Nenhum país, nenhuma guerra mata tanto quanto o Brasil. E o nosso judiciário parece que fazendo vista grossa. Eu sempre falo que aqui nós estamos nos acostumando com a ruindade. Aquilo que é ruim passa a fazer parte da nossa rotina. E boa parte do judiciário, dos políticos,
fazem essa posição de cego. Isso é normal, só que não é normal. E nós precisamos estar sempre alertas. O crime organizado tem crescido no Brasil. Aqui em Minas, eu até falo com muito orgulho que não existe 1 metro de via pública onde a nossa polícia militar não vá. Mas é uma exceção. Hoje, o que existe na maioria dos estados são áreas controladas pelo crime organizado, e isso só tem crescido. Os tentáculos deles cada vez mais longos, mais penetrando, inclusive dentro do estado. Governador Zema, muito obrigada pela entrevista. O senhor recentemente anunciou a sua pré-candidatura à presidência da República o ano que vem e comentou também que é a favor da anistia. E indo nessa linha também, o senhor acredita que houve realmente uma tentativa de golpe de Estado por parte do presidente Bolsonaro? E caso não, o senhor, caso venha a ser presidente eventualmente, o senhor pretende dar indulto ao presidente? Como eu já disse, eu quero o Brasil pacificado, um Brasil olhando pelo para-brisa e não pelo retrovisor, como tem sido esse governo do PT, que parece que é o governo do ressentimento, o governo da armadura que só fica perseguindo as pessoas, os seus oponentes políticos. E eu sou totalmente favorável, seria uma das principais medidas e logo no início. Não considero que houve nenhuma tentativa de golpe aqui no Brasil, não escutei nenhum tiro, não vi nenhum tanque na rua. Parece até piada isso que acontece aqui quando você conta lá fora para alguém que nunca vê nessa manifestação uma tentativa de golpe de Estado. Alguém com batom fazer golpe de Estado. Alguém ser condenado a 17 anos de prisão porque assentou numa poltrona. Que haja, sim, punição. Invadiram o equipamento público, depredaram, danificaram. Agora, golpe de Estado é uma coisa surreal que não aconteceu. E nós temos de lembrar também, ter a intenção de fazer algo é muito diferente de colocar aquilo efetivamente em ação, em prática. E me parece que está havendo claramente esse abuso, esse excesso que precisa parar, até porque a nossa instituição jurídica, os nossos tribunais estão ficando muito desmoralizados perante a população e mais ainda lá fora. Governador, eu gostaria de ouvi-lo também em relação aos programas sociais agora do governo Lula, né? A gente ontem mostrou que o Brasil está numa situação fiscal calamitosa, né? Está com recorde, a gente está aí com quase 1 trilhão de déficit nominal todos os anos por conta de um gasto. Só para ter uma ideia, nos últimos 12 meses, os gastos do governo Lula subiram mais de 28% descontado a inflação. Então a gente viu agora ele voltar, por exemplo, com o Vale Gás, eu chamo aqui de o botijanja, né? É algo que acabou quando veio o Bolsa Família. Então, e a gente está olhando também que a aprovação do governo Lula se dá exatamente naqueles que recebem o Bolsa Família. Então, o que o senhor vê quando vê o Brasil banhado aí por esse assistencialismo, esse populismo? Qual que seria a sua proposta nesse sentido? É muito triste ver um governo fazendo uso dessas ferramentas populistas, demagógicas, tirando proveito das pessoas mais humildes. Eu rodo sempre o interior de Minas, já fui a mais de 420 cidades aqui, converso com o prefeito, com o vereador, com o dono do bar, com o produtor rural, com o empresário, e o que todo mundo quer, Marina, é uma renda digna, é uma profissão, e não ficar dependente do Estado. Hoje é o Vale Gás, amanhã vai ser o Vale Sapato, o Vale TV,
o vale conta de celular, o vale cueca e por aí vai. Parece que para esse governo não tem limite ficar fazendo essa tapeação para as pessoas mais humildes. Em vez de levar desenvolvimento, nós termos aqui um governo fiscalmente sério, com isso a taxa de juros cairia muito, haveria mais investimentos. Quando tem mais investimentos, cria-se mais empregos, a indústria moderniza, fica mais competitiva, mais produtiva, e é isso que leva um país para o futuro. Há quanto tempo o brasileiro está nessa mesma situação? Nós Mais uma vez na nossa ligação aqui com o governador de Minas, Romeu Zema. Agora o som, viu, governador? Não estamos ouvindo o senhor. Se a gente puder tentar reconectar e trazer esse áudio para cá. Estamos conversando com o governador Romeu Zema, ao vivo de Minas Gerais, conversando aqui com Este com Elas. Governador, pode falar um instantinho para ver se agora sim consigo ouvi-lo? Não, ainda não. Vamos ver será que esse problema pode ser aí com o governador? É aqui na nossa emissora. Vamos tentar reconectar. A Juliana ainda vai trazer mais uma pergunta para o governador. Tenho uma aqui também importante para tratar com o governador, ainda sobre articulações com relação à anistia. Ainda hoje, nessa manhã, a gente comentou sobre o governador Tarcísio de Freitas agora estar sendo perseguido, tendo que dar explicações, provavelmente à Procuradoria-Geral da República, a pedido do ministro Alexandre de Moraes, sobre a participação que fez na manifestação do 7 de setembro e também sobre a articulação que encabeçou com o Congresso para tentar tratar do tema. Tem muitos outros assuntos para a gente falar com o Zema também, aqui no chat, muita gente participando, somos nesse momento mais de 10.300 telas, muita gente dando os parabéns para o governador pelo trabalho que vem fazendo no estado de Minas Gerais, o governador que sempre relembra, né, a dificuldade com que encontrou o estado justamente após o governo de Pimentel, do PT, né, o governador Zema trouxe já algumas declarações bastante fortes com relação a pegar o estado totalmente quebrado financeiramente, empresários quebrando, até mesmo sofrendo com a saúde, dentro de casa com suas famílias, por terem perdido seus negócios, governador que já foi bastante atacado também por aliados do governo Lula, do PT, por ter dado essas declarações com relação a Pimentel, mas também muitos questionamentos aqui também pedindo para que o governador Zema fale com relação de forma bastante clara, viu, Marina, com relação a essa questão da anistia e como você perguntou também para o governador, né? Ele disse ser totalmente favorável, respondendo à pergunta da Paula, a indulto de Bolsonaro. O chat gosta de bastante clareza, né? Quer que o governador deixe bastante claros os posicionamentos dele, já que ele já se pré-candidatou, inclusive, à presidência do ano que vem. Não, super importante, por isso que a gente abriu espaço aqui, né, para todos os governadores aí da direita que querem ser candidatos, para vir aqui esclarecer, né, o que eles pensam sobre esses temas todos tão importantes do nosso país. Você viu aí, saiu agora esse inquérito, Moraes tentando colocar Tarcísio no inquérito, né? O absurdo, o fim da picada aqui do que a gente está vendo. Mas eu não sabia, o governador comentou, não sei se vocês viram em uma das respostas, que ele também está sendo processado. Pois é. Porque ele disse que o processo não foi justo, né? Então, ele colocou ali que não fazia nenhum sentido isso que está acontecendo, essas condenações, e que por isso, então, ele também está respondendo por um processo. Onde é que a gente vai parar, gente? Está todo mundo agora processado? Me chamou a atenção, eu não sabia disso. Então, vocês perceberam que é a pegadinha, porque qualquer pessoa que for ter os votos do Bolsonaro ou da direita precisa falar em favor da anistia, em favor, né, de desfazer tudo isso aí. Só que ao fazer isso, o STF já vai, coloca um processo, deixa inelegível. Então, é uma pegadinha para tentar deixar todo mundo inelegível. Governador, parece que conseguimos recuperar. O senhor pode falar um pouquinho só para ver se conseguimos te ouvir por aqui? Desculpe, viu, por essa falha na nossa ligação. Mas vamos ver se agora está reabilitado o áudio. Pode falar um pouquinho, por favor, governador? Ainda não. Peninha. Nos disseram aqui que achavam que estava
sanado esse problema, mas pelo jeito ainda não. Uma pena. A Paula perguntou para o governador há pouco sobre essa questão do indulto a Bolsonaro, caso ele se eleja presidente no fim do ano que vem, justamente porque Tarcísio também já chegou a dar essa declaração importante que, caso fosse eleito, imediatamente uma das primeiras providências que tomaria seria essa. Então, foi como eu falei, qualquer pessoa que queira os votos do presidente Bolsonaro tem que ser a favor do indulto, tem que ser a favor da anistia, porque tudo isso é uma perseguição política que tem que ser revista, tem que ser desfeita. Então, qualquer pessoa que tenha a pretensão de ganhar os votos da direita tem que ir nessa linha. Justamente o governador Tarcísio e o governador Zema, eles têm esse intuito de dar um indulto ao ex-presidente Bolsonaro, são a favor da anistia irrestrita e ampla para que todos eles saiam da cadeia e não só diminua a pena daquelas pessoas que estão presas no 8 do 1. Então é isso que eles estão pretendendo. Eles estão certos, não só pelo fato moral da questão, porque tem que ser revisto isso, mas também em busca dos votos da direita. Sim, e Julie, você também já está preparando uma pergunta aí para o governador? A gente tenta mais uma vez, né? Parece que é um problema realmente no áudio com relação ao microfone conectado na blusa do governador. Se não der certo, a gente deixa para uma próxima ao fim dessa entrevista, mas você também quer trazer questões para ele. Ele falou para a gente já que não acha que o que houve em 2022 foi tentativa de golpe, bastante importante, falou sobre o indulto e falou ser a favor dessa anistia ampla, geral e restrita. É muito importante a gente ouvir, principalmente essas figuras importantes políticas que vão se candidatar no ano que vem para saber exatamente, de forma clara, como pensam, né? Ai, não acredito que não estou ouvindo a Ju também, hein? Vamos ver se a gente... Pois é, estamos sendo boicotados, como Já que é outro dia na Câmara não estavam discutindo a questão de UFOs, ufologia lá? Vamos ver, Ju, me falaram que agora sim. Oi, gente, bom. tá ouvindo? Sim, Ufa. nem brinca, ufa. Então, é muito importante, né, que a gente saiba como os candidatos à presidência, né, pensam, porque isso é uma pauta que está na mente de vários brasileiros, como a gente viu no último 7 de setembro. O Brasil foi para as ruas, né, e é isso que... Hoje em dia, deveria ser o norte para qualquer pessoa de direita, né, que queira se candidatar. A primeira coisa a se fazer é dar anistia ampla para todo mundo, absolutamente todo mundo, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. A gente fala sobre esse indulto, possivelmente do ano que vem, né? Uma especulação, uma vez que espera-se que essa anistia discutida hoje dê esse perdão, né? A palavra que a gente usa é perdão, mas faça essa reparação, né? Em cima desse erro, dessas condenações, desse julgamento, principalmente das prisões dos inocentes manifestantes do 8 de janeiro. Último teste, então, governador Romeu Zema, desculpe por essa situação. Será que ouvimos o senhor agora? Eu estou te escutando perfeitamente. Você agora também me escuta? Também, de novo, muito obrigado. O senhor gostaria de finalizar o raciocínio quando foi interrompido ou já quer que partamos para uma próxima pergunta? Você vai ter de me falar aonde foi que foi interrompido. Pois é, estávamos falando justamente sobre toda essa questão de um possível indulto a Bolsonaro, caso o senhor se eleja presidente no ano que vem, essa pré-candidatura que já foi confirmada, caso não aconteça a anistia agora nesse momento, né? Então aproveito para pedir para o senhor explicar um pouquinho melhor o que achou do julgamento e da condenação de Bolsonaro. Achou justo a forma como aconteceu o julgamento, ali o voto do Fux sendo diferente dos outros ministros, os 27 anos e 3 meses de prisão, ou acha que esse julgamento e a condenação não foram legais no sentido exato da palavra? Eu considero o julgamento claramente político, não foi um julgamento que seguiu a lei, né? Uma série de erros enormes, a começar pela jurisdição, porque ele, um ex-presidente, não teve o julgamento como o Lula teve. Primeira instância, segunda e somente posteriormente na instância superior. Por que que um mesmo juiz investiga
acusa, dá sentença. Então é erro em cima de erro. Nós temos hoje, infelizmente, no Brasil, uma justiça a serviço do governo, uma justiça para condenar oponentes políticos, e não uma justiça que, inclusive, deveria ter esse nome. Uma situação muito triste. Sou totalmente contrário a essa pena excessiva. Como eu disse, não houve nenhuma movimentação armada, não houve nenhuma tentativa. Entre intenção, entre alguma coisa escrita e ação, há uma diferença gigantesca, enorme. E parece que estão condenando alguém que mobilizou o exército, que soltou bombas, que matou pessoas, e nós sabemos que não aconteceu nada disso. Isso, olha, infelizmente o assessor do governador nos informa que o nosso tempo está esgotado por aqui. A gente perdeu um tempinho, infelizmente, com a falha técnica. O governador, obviamente, tem muitos compromissos. De qualquer forma, nossa gratidão aqui, governador, pelo tempo conosco, pelos esclarecimentos. Volte outras vezes, microfone aberto. Boa quarta-feira. Agradeço muito a oportunidade, uma ótima quarta-feira para todas vocês. Um grande abraço. Agradecemos também, grande abraço, valeu. Agora 11h39, a gente vai fazer uma